Há mundo por vir? Certamente há mundo por vir. A questão é qual mundo. E nós temos aí uma grande questão em jogo, né? Tempo. Porque à medida em que nós nos tornamos força geológica e assumimos a ilusão de que controlamos e dominamos a natureza, o que se estabeleceu foi exatamente o inverso. Nós libertamos forças da natureza que não somos capazes de controlar. Então, na nossa ilusão de domínio, de força suprema, que nos levou até o antropoceno, é exatamente no antropoceno em que forças naturais, que são muito mais potentes, são capazes de dissolver a nossa organização social, foram liberadas. Eu quero citar, por exemplo, o que não é nenhum socialista revolucionário ou o que o valha. Pelo contrário, é um católico que assessorou o Papa, diretor de Ciências Climáticas da Universidade de Potsdam, que é o Johann Schellhuber. O que ele diz é o seguinte, foi perguntado por um repórter, não sei se caberia a imagem, mas eu até consigo vislumbrá-lo respondendo de forma grosseira. Perguntaram para ele qual a diferença entre um mundo 2 graus mais quente e um mundo 4 graus mais quente. A resposta? A civilização humana. Porque não há como, na verdade, você manter a estrutura de uma sociedade globalizada, 7 bilhões de pessoas recebendo água, alimento, etc., com um nível de conflito controlável, com as zonas que hoje são habitáveis, mantidas habitáveis, não há como isso persistir com 4 graus. Eu preciso ter isso muito claro, né? A gente está falando de impactos diversos, que vão desde a ampliação da frequência e intensidade de incêndios florestais e superfuracões. Você imagina que com 1 grau mais quente, nós parimos o Ryan e o Patrícia. O que é que a energia térmica de um mundo 4 graus mais quente poderia nos reservar, né? Secas como a da Síria, a do Nordeste nesse momento, né? Que vai para o 5º ano de seca. Na verdade, deveria ser o primeiro ano de seca, deveria ser agora, porque agora ele está com o El Niño, agora faz sentido o Ceará estar sob seca, mas os 4 anteriores não. O Sudeste. E isso, obviamente, em contradição crescente com uma sociedade que demanda cada vez mais, entre aspas, recursos. A água é incluso. Mas essa sociedade não vai encontrar os caminhos para resolver esse problema? Há saída, há mundo por vir dentro do capitalismo? Não há? Então. Porque esse é um debate importante muitas vezes entre nós, entre esse debate que é um negacionismo mais disfarçado, de que é uma esperança de que o próprio capitalismo possa gerar as condições para superar os problemas que ele está criando. Me parece uma contradição complexa. É uma fé cega na tecnologia, né? Nas possibilidades humanas. Há coisas que são maiores do que nós. Preciso que a gente entender isso, de uma vez por todas, né? Claro, né? Se isso já é uma ilusão da tecnologia em geral, mesmo a tecnologia colocada a serviço do coletivo, etc., pode ser que você não tenha jeito, não tenha conserto. Em determinado ponto, as coisas se tornam irreversíveis. Eu, por exemplo, acho que a perda do Ártico como bioma já é irreversível. Nós perdemos o Ártico. Nós condenamos o urso polar, a raposa do Ártico, a coruja do Ártico. Nós condenamos os inuits. Nós condenamos. A Amazônia ainda não. Mas com 4 graus de aquecimento global, nós condenamos a Amazônia. As coisas chegam a um ponto de irreversibilidade. As pessoas precisavam entender a progressão geométrica segundo a lei da termodinâmica. Nós seríamos uma espécie muito melhor se nós entendêssemos isso, até para, né, domar as forças que estamos liberando, né? Mas enfim, uma sociedade com essa tecnologia colocada a serviço do coletivo, existe um ponto em que você não consegue controlar. Colocada a serviço do lucro, da acumulação e do crescimento indefinido, muito menos. Hoje é preciso a gente entender que o capital tem o seu programa. Os capitalistas, de fato, eles não negam a mudança climática. Pelo contrário, a Exxon e documentos que vazaram agora e foram levados a público pela Union of Concerned Scientists,
Em português que é meio estranho, né? A União dos Cientistas Preocupados. Mas eu estou quase, né, puxando a criação de uma... União Brasileira dos Cientistas. União Brasileira dos Cientistas Desesperados, talvez fosse mais adequado. Mas, enfim, a UCS, ela teve acesso a esses documentos e vazou para o público. Uhum. A Exxon sabia do caos climático desde os anos 80, Tarcísio. Estava lá. Os caras tinham cientistas que estudavam o que chamavam de CO2 problem. Eles sabiam que a continuidade e a ampliação das ações da indústria petroquímica iriam levar ao aquecimento do sistema climático terrestre a condições de risco. Qual foi a opção deles? Continuar ferrando conosco. E continuar financiando foi uma opção, pesquisas que falassem o contrário. E não são pesquisas, é só propaganda. Sim. Não é pesquisa, é propaganda. Uhum. A Exxon optou claramente pelo lucro. Ao invés, na verdade, de que... Vejam então como o capital ele é inviável. Porque uma sociedade racional, os chefes da Exxon teriam chamado imediatamente os chefes da Shell, e os chefes da BP, e os chefes da Chevron, e dito, nós precisamos parar com isso que nós estamos fazendo. Não. A outra opção poderia ser, unilateralmente, a Exxon ter desistido disso. Mas isso ia colocá-la, especialmente nos anos 80, hoje em dia não, que as renováveis são competitivas do ponto de vista do mercado, em vários aspectos. Mas naquele momento a desvantagem seria óbvia. Seria uma empresa optando pela própria falência e pelo crescimento da Shell, BP e Chevron. Então eles optaram por ferrarem o planeta e fazerem propaganda negacionista. Contrataram meia dúzia de pseudocientistas para irem a público trazer essa falsa impressão que até hoje persiste, lamentavelmente, de que existem duas opiniões, que existe debate na comunidade científica. Não existe. Então, é preciso a gente ter clareza de uma coisa, o capitalismo nunca negou as mudanças climáticas. E por isso mesmo ele construiu o seu programa. Os capitalistas, eles apostaram e quando o Acordo de Paris, apesar de reconhecer a ciência, no sentido de dizer, precisamos limitar o aquecimento global a uma variação de temperatura bem abaixo de 2 graus, se possível 1,5, ao mesmo tempo que reconhece a ciência dessa forma, não diz o óbvio, que para fazer isso nós precisamos deixar 90% das reservas fósseis de petróleo, carvão e gás no chão. O pré-sal, as areias bituminosas de Alberta, o gás de folhelho, que está sendo extraído de forma profundamente devastadora através da técnica de fraturamento hidráulico, com produção de terremotos, contaminação do lençol freático, etc. A explosão de topos de montanha na China. Nós precisamos abdicar disso tudo. Né? Mas veja, nós não podemos seguir nessa trajetória, porque o capital aposta que a solução é continuar queimando esses combustíveis fósseis e depois assumir ele mesmo diretamente o controle do termostato terrestre. É triste que nós, em geral no meio da esquerda, não estejamos debatendo isso, mas há muito tempo o grande capital se voltou para o binômio CCS, que é uma sigla para sequestro e armazenamento de carbono, e geoengenharia. Esta última é o ápice, o pináculo do desastre. É, ao meu ver, a própria distopia de ficção científica no sentido que você possa imaginar. Para se ter uma ideia, dentre as possíveis visões da geoengenharia, a ideia era, ok, o CO2 está aquecendo a Terra, mas nós não vamos abrir mão dos nossos lucros baseados na extração e queima de combustíveis fósseis. Então vamos continuar, perfura, meu bem, perfura, e vamos queimar essa porra toda, né, e transformar em CO2. Isso vai aquecer, mas e se a gente girar o botão para resfriar de outro jeito? A Terra não é uma máquina que você gira um botão. A Terra é um sistema complexo, então você perturba ele de uma forma, ele responde de várias outras. E nisso aí, de novo, a ciência do clima foi o spoiler, né? Estragou, o estraga-prazer do grande capital. Houve um projeto chamado GeoMIP, em que cientistas usaram modelos climáticos para simular o que seria o planeta com geoengenharia. E todos eles mostraram duas coisas importantes. Uma delas é, o ciclo hidrológico muda. Você controla a temperatura,
mas aí o ciclo hidrológico é desequilibrado. Diminui a quantidade global de água precipitada, diminui as chuvas em escala global. E regiões áridas e semiáridas têm a aridização acentuada, né? Então você transformaria... O suposto remédio mataria o paciente. Isso de um lado. O outro vejam que, em paralelo com a mudança climática, o CO2 na atmosfera aquece o planeta, mas parte dele é dissolvido nos oceanos. Conclusão, os oceanos ficariam ácidos mais rápido com a geoengenharia. Ou seja, seria um, aspas, tratamento que manteria o sistema Terra sob aparelhos, mas em última instância o mataria. Além disso, qual o tamanho do poder que teria uma corporação que controlasse o termostato terrestre? Eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. Então, Alexandre, a gente pode afirmar que se há mundo por vir, ele precisa ser um mundo pós-capitalista, não capitalista? Com certeza, com certeza. Não há lugar para o capital. Não há lugar para o hamster impossível, ou seja, a criatura que cresce indefinidamente, aumentando o seu tamanho para sempre. A grande questão hoje é que nós estamos premidos pela crise climática. Dos cenários que com os quais os cientistas trabalhamos, somente um deles, o chamado RCP 2.6, nos permitia chegar ao final do século XXI com temperaturas abaixo de 2 graus Celsius com boa margem de certeza. Mas esse cenário implicava em estacionarmos as emissões em 2010 e a partir de 2020 decrescê-las a uma taxa de cerca de 6% ao ano até que elas zerassem em 2070. Ou seja, tivéssemos emissão zero, líquida pelo menos, em 2070. A questão é que 2010 já passou e as emissões continuaram subindo. E não acredito que a gente consiga inventar a máquina do tempo, né, no prazo que nos resta. E isso nos remete ao desafio que na verdade está posto para a discussão da estratégia da esquerda mundial hoje. O colapso é inevitável. O colapso dessa civilização, ele é inevitável. O que nós temos hoje ainda como escolha é se promovemos um colapso do bem, organizado. Desconstruímos a sociedade industrial, reduzimos a produção de bens a partir de necessidades reais, bens duradouros, e aproveitando o pico de energia que o sol nos oferece a cada dia, reduzindo a quantidade de horas de trabalho. Isso, bom, o efeito colateral é que isso acabaria com o desemprego. Sim. Né? Sabe como é que é? Pois é, nós teríamos que ter essa possibilidade, transformando a indústria em uma base de reciclagem e não mais, né, nessa demandante eterna de extração, produção de bens e produção de rejeitos que se acumulam. Portanto, precisa passar a ser outra coisa, um mecanismo de reciclagem dos átomos usados na produção, extinguindo a mineração, extinguindo o uso de fontes fósseis de energia. Ao mesmo tempo, e aí veja, ideológica, política e organizativamente, não há outra possibilidade de transformação se não for levado por uma força política inspirada também nessa biota, na natureza, né? E não na fábrica. Nós temos uma esquerda que tem uma tradição muito ruim do autoritarismo fabril, da uniformização fabril, da suposta eficiência fabril, que na verdade não tem nada de eficiência, né? Ela é eficiente em produzir tensões, cisões, debates improdutivos e dogmas. Nós precisamos de uma política e de uma organização inspirada na biota e que rompa de vez com a fábrica. Alexandre, eu queria te agradecer muito pela aula. Eu aprendi pra caramba, espero que você aí que está nos assistindo também tenha aprendido. Estou aqui pensando em tudo que eu tenho que fazer a partir de agora, né? O que você faria se soubesse o que eu sei, como você disse. A gente, por exemplo, pararia de vender o pré-sal como saída para a educação. A gente apostaria, por exemplo, no imposto sobre grandes fortunas, na auditoria da dívida, ou quem sabe no imposto sobre carbono para financiar a educação. Pois é, um belo exemplo, um belíssimo exemplo. Então você que está em casa, espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido bom da internet de estar gravada, que você pode assistir de novo para entender melhor alguma coisa que a primeira vez não foi claro. Quero te pedir, inclusive, que se você gostou, compartilha,
chama teus amigos para assistir, vamos fazer esse debate na esquerda e fora dela. A gente tem urgência nesse debate, nós temos urgência em mudar a perspectiva da forma como a gente encara o processo produtivo, o processo de consumo e o processo de desnaturalizar tudo isso que a gente tem falado em termos de crescimento econômico, em termos de projetos. Eu saio dessa entrevista muito mais ecossocialista, porque os termos a gente não precisa se apegar a eles, mas ele é um termo bom, eu saio muito mais propenso a repensar a luta política que a gente faz a partir desse debate. Eu queria muito te agradecer demais por ter estado aqui com a gente, Alexandre. Eu que agradeço, Tarcísio. Forte abraço. Você não perca semana que vem mais um bate-papo com o Tarcísio.